Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Continuação da leitura do livro do profeta Amós, capítulo 5, a partir do versículo 11. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai! E ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será, e não luz, como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade em nenhum resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Oferecestes-me, vós, sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Esse Deus aqui é com D minúsculo. Portanto vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. A corrupção de Israel. Ameaças. Capítulo 6. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que têm nome entre as primeiras nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate. Depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos,
e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos como Davi, que bebeis vinho em taças e vos ungis com mais excelente óleo, mas não afligis pela quebra de José. Vou ler novamente o versículo 6. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afliges pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos: tenho abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo o que nela há. E acontecerá que, ficando de resto 10 homens em uma casa, morrerão, e a alguém tornará o seu tio ou o que o queima, para levar os ossos para fora da casa. E dirá ao que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém contigo? E ele dirá: ninguém. E dirá este: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras, e a casa pequena de fendas. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Porque haveis vós tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna? Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não nos temos nós tornado poderosos por nossa força? Vou ler novamente. Versículo 13 do capítulo 6. Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não nos temos nós tornado poderosos por nossa força? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Amate até ao ribeiro da planície. A visão da locusta, do fogo e do prumo. Capítulo 7. O Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebanho de erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. O Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebanho da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Parei no versículo 8 do capítulo 7.
Na próxima gravação, você continua ouvindo a partir do versículo 8 do capítulo 7. Deus te abençoe.